Pensando em alegria, eu queria só chegar primeiro ao oposto de alegria, que é tristeza, catástrofe. E nós sabemos que o ser humano experimentou a pior catástrofe da história já no comecinho, no Jardim do Éden, não é? Com a desobediência de Adão e Eva ao mandato de Deus. Mas, aleluia, Senhor, já nos prometeu, já em Gênesis 3, a promessa do Salvador já estava chegando. E sabemos que esta catástrofe, essa separação que ocorreu lá no jardim, afeta todo ser humano. E é incrível mesmo que, mesmo tendo morado em tantos lugares no mundo e viajado pelo mundo afora, Elias sempre me lembra e diz, olha, o problema do ser humano só é um, e é pecado. Pecado e separação. A separação que existe entre nós e Deus. Mas, glória a Deus, temos a resposta para esse problema sério. Eu quero só lembrar vocês Romanos 3, 23, né? Que todos pecaram. Sim. E pelo pecado entrou a morte nesse mundo. E a solução realmente viria com Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é a boa nova de grande alegria. Lembra esta mensagem lá em Lucas, quando os anjos estão falando com os pastores? Eles anunciam a boa nova de grande alegria. E eu vou trazer vários textos bíblicos que vão ressaltar a alegria. Gente, quando a gente começa a perceber e começa a notar as palavras que falam em alegria para o ser humano em relação a Deus, a gente fica alegre. A gente fica alegre, vocês vão ver. O Bach também entendeu isso. Lembra a famosa peça dele, Jesus, a Alegria dos Homens? Ele entendeu. Então, como a Betinha também já falou sobre o agora e o ainda não, né? Que é aquela expressão teológica, às vezes, difícil de entender, mas é uma realidade mesmo. A alegria que vai ser consumada completamente está para nós reservada no céu. Enquanto caminhamos por aqui ainda, temos problemas, enfrentamos tribulações, não é? Mas nós temos a promessa em Apocalipse 21, versículo 4, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. 2 Coríntios 6, 10, fala que nós podemos estar entristecidos, mas sempre alegres. Gente, as duas coisas ao mesmo tempo, é porque é uma realidade espiritual, né? 2 Coríntios 7, 4, o apóstolo fala, transbordante de júbilo em toda a tribulação. No meio da tribulação, transbordando de júbilo. E 2 Coríntios 8, 2, também no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E como nós fomos lembrados hoje de manhã, isso não é uma alegria que vem de dentro, é uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que as irmãs abrissem Lucas 15, versículos... Lucas 15, vamos lá, versículo 3 em diante. Dá para projetar?
Gostei da sua ideia, Betinha, da gente ler juntos. Vamos apenas ler 15, versículo 3 a 7. Vamos ler juntas? Vamos ler da Bíblia mesmo, então, sem a projeção. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de... E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: porque já achei a minha ovelha. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Gente, olha a alegria do Pai, alegria no céu. Por quê? Por um pecador que se arrepende. Olha só, não há maior júbilo no céu. Imagina a alegria do Pai, do Deus Pai. E a alegria do Deus Filho, que é aqui representado como o pastor, que vai e procura aquela ovelha e com júbilo atrás para o lar. E também em Romanos 14, 17, nós vamos ver a alegria do Espírito Santo também, que diz assim: o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Em Gálatas 22, esse famoso texto sobre o fruto do Espírito, né? Lembra que também alegria é um fruto do Espírito? Exatamente. Lembremos-nos agora também da primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Repete de novo. Glorificar e gozá-lo para sempre. Gente, aí está bem específico. Alegria, prazer, gozo. Olha só, quantas vezes a palavra alegria é ressaltada para nós hoje. E Salmo 16, esse aqui é um dos meus preferidos. Salmo 16, versículo 11. Na tua presença, quem pode completar? Eu amo, as irmãs estão sabendo desses textos. A plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Gente, não tem coisa melhor, tem? Não tem coisa melhor. Lucas 2:10 diz, isso é novamente quando os anjos estão falando com os pastores, eles dão a boa nova de grande alegria. E Elias me ensinou que essa palavra no original significa mega alegria. Não é só uma alegriazinha pequena, não. É mega alegria. Filipenses 4:4. Quem lembra desse? Eu fui lembrada muito bem desse versículo esses dias. Eu passei 21 dias cuidando de papai e de mamãe em Itajubá. Papai está com... Ele não diz que tem 97, ele diz que tem 100 menos 3. Ele está lúcido, ainda publicando
livros, vários por ano, e ainda pregando. Ele prega sentadinho, mas quando ele abre a boca, parece um jovem de 30 anos falando. Incrível, incrível. Mamãe, do outro lado, está bem doentinha. Ela está afetada de demência, já não fala mais, já não anda. A gente alimenta ela com a seringa. Mas papai nos fez cantar: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Conhecem? Vamos cantar? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Tem também uma expressão que o pastor John Piper, amigo nosso, gosta de usar quando se fala em alegria, o hedonismo cristão, né? Mas deixa eu falar as 5 maiores alegrias, bem diferenciadas agora. A primeira maior alegria realmente é a alegria da salvação. Não tem outra maior alegria do que essa. Eu vou só dizer cada uma delas, depois eu vou explicar. A segunda é a alegria de compartilhar esta alegria. A terceira é a alegria de ver outros sendo salvos. A quarta é a alegria de ver crescimento nessa salvação, fé e serviço. E a quinta é a alegria de ver o nosso Salvador face a face. Vamos à primeira, a alegria da salvação. Salmos 32, versículo 1 e 2. Desculpa, não deveria nem pedir desculpa por isso, mas o meu texto aqui só é Bíblia. Então eu vou mencionar muitos textos. O Salmo 32, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado, que quer dizer feliz, tá? Uma outra palavra para bem-aventurado é feliz. Aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Eu vou contar uma experiência pessoal dessa semana retrasada, e eu vou tentar não usar nomes desde que está sendo gravado. Deus deu um amigo holandês para o meu pai, lá em Itajubá. Ele tem 90 anos, mas não conhece o Senhor ainda. Nós estamos orando pela vida dele, pela alma dele. Ele falou uma coisa que me chocou. Ele disse que ele afunda os pecados dele na bebida. Já pensou? É consciente de que é pecador, que precisa de uma solução para isso, mas infelizmente ainda não sabe a realidade que existe em Cristo Jesus. Em Romanos, agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por isso que é a maior alegria. Minhas irmãs, nós somos absolvidas dos nossos pecados. Não existe coisa melhor do que isso. Nós não poderíamos ter produzido nada para merecermos isto. E Ele nos deu de graça. Mateus 13, 45, diz: o reino dos céus, que quer dizer Jesus como rei em nossa vida, é semelhante ao quê? Um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E diz o texto:
transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vale tudo que a gente tem, este tesouro que é Jesus. Lucas 10, 20 diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Atos 8, 4 a 8, Filipe está pregando e as pessoas estão se convertendo e o texto diz assim: houve grande alegria em Samaria. Houve grande alegria, porque as pessoas foram entendendo a mensagem da pregação, da salvação. Lembra o eunuco a caminho de Filipe, lá em Atos 8:39. O texto diz assim, que o eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Atos 16:34. O carcereiro de Filipe, lembra? Paulo e Silas estão presos, o povo está orando, eles estão cantando, vem o terremoto, e Deus dá a oportunidade de Paulo falar do Senhor Jesus para o carcereiro. E diz no final daquela narração que manifestava grande alegria por terem crido em Jesus. O carcereiro e o povo manifestou grande alegria por terem crido em Jesus. O Salmo 51, versículo 12, que é o salmo de arrependimento, Davi, quando ele cometeu o adultério com Batseba, e ele se arrepende, e ele diz assim, a oração dele, quando ele está arrependido, ele diz: restitui-me o quê? A alegria da tua salvação. Gente, é pecado não confessado que quebranta os ossos, mas o pecado confessado e perdoado por aquele que garante o perdão, aquele que está contrito, é a maior alegria. Salmo 51:8 diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos. O oposto é a verdade também, não é? Pecado sem confissão. A segunda maior alegria, que é a alegria de compartilhar esta alegria. Eu pensei numa analogia e me lembrei quando a gente é namorado e noivo. Gente, alguém precisa dizer que a gente precisa falar disso para alguém? Não. Tem árvores, tem paredes pichadas, tem árvores todas borradas com o nome dos dois pombinhos, né? Quando você está alegre, você quer compartilhar dessa alegria. E é a mesma coisa na vida espiritual. E vão aparecer ocasiões espontâneas para esse compartilhamento, como também pode ter muitas oportunidades planejadas. E Elias vai desenvolver isso bem praticamente hoje à noite também. Mas vou lhe dar alguns exemplos assim de coisas que aconteceram recentemente comigo. Esse aqui é um dos livros que meu pai publicou, eu acho que foi esse ano que saiu. Esse aqui é uma devocional. Eu não estou fazendo propaganda do livro, não, mas eu quero só dizer como é que veio. Mas que é um livro bom, viu? Tem uma meditação para cada dia do ano. E ele trabalhou nisso, eu ajudei ele a editar,
e foi publicado recentemente. Mas eu nem sabia do detalhe, foi semana passada que papai me contou como é que veio essa ideia na cabeça dele. Ele mora no 13º andar de um prédio lá em Itajubá, e a nossa visão é linda lá de cima. Tem montanhas, nós estamos na Mantiqueira ali, é muito bonito. Mas tem muitas casas e prédios em volta também. E ele disse, o que é que eu posso fazer para levar o Evangelho para todo esse povo aí embaixo? Porque o de dentro, ele também já está trabalhando. Eu vou já lhe contar outra experiência. Aí ele disse, eu vou escrever uma devocional para um calendário. E o pessoal, acho que foi a Monergismo, foi a Monergismo que publicou. E papai pediu essa semana passada, eu fui lá com a Tina, minha irmã Tina, que a Betinha conhece, eu fui para a única livraria evangélica na cidade de Itajubá para apresentar o livro e dar uma sugestão deles poderem distribuir esse livro lá. Mas isso, então, logicamente, é uma coisa pensada, planejada, né? De como poder espalhar. Minha igreja, por exemplo, lá em Clinton, Mississippi, eles fazem todo ano um jantar especial para o time de futebol de um college lá pertinho, de uma universidade bem pertinho, onde tem gente do mundo inteiro, vem jogadores do mundo inteiro, são alunos e jogadores. E eles fazem um jantar para que os jovens possam conhecer a igreja e possam ser bem-vindos ali. E eles fazem maneiras de poderem trabalhar com esses jovens internacionais. Nós tivemos na nossa casa muitos anos brasileiros, gente. Eu fazia só um arrozinho, feijão, uma carninha. Era só dizer que tinha arroz e feijão e os brasileiros chegavam lá, porque eles estavam cansados de comer comida americana e uma comidinha brasileira era atração. Só que nós dizíamos, olha, vem para a nossa casa, nós vamos jantar. Depois do jantar, é nosso costume de lermos a Bíblia e estudarmos a palavra de Deus e depois nós vamos ter sobremesa. Todos eles vêm, ganham uma Bíblia em português e olha, gente, nós tivemos muitos jovens que se converteram, gente que vinha da Igreja Católica, de outras igrejas, mas são maneiras e ideias práticas de como a gente pode ser uma bênção e levar esta alegria para outros, né? Me lembrei, Betinha, quando você falou sobre sofrimento físico e me lembrei da minha sogra. Minha sogra é uma evangelista de mão cheia, mas teve muitos problemas de saúde. O que você acha que ela fazia quando ia para o hospital? Gente, antes de cirurgia, ela pedia para o doutor esperar, porque ela ia orar por ele. E ia explicar o evangelho para ele. Gente, olha, aonde Deus nos coloca, é para a gente abrir a boca e falar desta alegria que nós temos no Senhor Jesus. Romanos 10, 27, diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. João 4, a história da mulher samaritana, quando ela entendeu quem era Jesus, ela falou o quê? Ela foi correndo para Samaria, para a cidade, e falou o quê? Ela não sabia muita coisa sobre Jesus ainda, mas ela disse o quê? Vinde e vede. Ela chamou, ela disse, venha, venha ouvir o que eu acabei de ouvir. Não é? É a alegria de compartilhar do que você experimentou, do que você viu. Depois, em Lucas 1,46, também é Filipe e Natanael. Também foi a mesma coisa. Venha e veja, não é? Em Lucas 2,17,
os pastores, a gente já mencionou, os pastores no campo de Belém, né? Quando eles viram Jesus, o menino, eles foram e falaram, e divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles foram espalhar. Romanos 1,14 diz, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isto, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Vou fazer uma coisa bem diferente agora. Seria possível projetar Atos 4, 8? Se não for, abram a Bíblia aí, Atos 4, 8. E vamos ler juntos, juntas, vamos dizer assim, né? Atos, capítulo 4, versículo 8. Vamos só ler alguns, primeiro o 8, depois o 12 e 13, e eu vou falando para vocês. Atos, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Então, vejam aí, só um minutinho. Então, vejam aí, eles estavam prontos a falar, cheio do Espírito Santo. Nós não vamos ler o texto todo, porque é bem longo, mas vamos para o 12 e o 13. Vamos lá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E depois o versículo 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o versículo 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Gente, que texto maravilhoso! Ninguém poderá nos calar, nem deverá nos calar. Eu achei interessante ouvir, agora esqueço qual foi o pastor. Não, o pastor da igreja onde meus filhos estão reunidos. Ele falou do púlpito. Nunca mais, mesmo depois da Covid-19, nunca mais a nossa igreja vai fechar as portas. Nem um domingo. Em nome de Jesus, nós vamos estar abertos. Ninguém vai nos calar. Gente, vamos orar? Vamos pedir a Deus que Deus derrame o seu Espírito para que nós sejamos embaixadoras, que nós possamos
levar esse evangelho para qualquer lugar, aonde quer que formos. Aonde quer que formos, na padaria, no supermercado, ao médico, numa escola, no trabalho, qualquer lugar, irmãos, onde tem gente perdida. E nós precisamos abrir a nossa boca e falarmos de Jesus. E Deus vai nos ajudar a sermos criativos, porque nem sempre é do mesmo jeito, sempre tem maneiras diferentes de como falar. E sempre vai ter oportunidades diferentes. Hoje mesmo, quando a gente estava no restaurante almoçando, a pessoa que estava pegando o nosso pedido de bebidas, Elias só falou, como é seu nome? Aí ele falou, daí Elias disse, nós vamos orar antes de comer, como é que nós podemos orar por você? Foi uma interação simples, rápida, mas muito significativa. Mesmo no hotel, anteontem, quando nós chegamos, tinha um carregador, o nome desse cara era Marcos. E Elias disse, o Marcos da Bíblia, ou o Marcos crente, ou o Marcos... E houve uma rápida interação. No final da conversa, o rapaz disse, isso veio de Deus para mim. Olha, uma pessoa, um carregador de mala, né? Vamos orar, minhas irmãs, vamos pedir a Deus, que Deus possa nos ajudar a sermos muito intencionais nessa alegria de falarmos de Jesus. Irmão, o senhor podia só orar? Isso aqui é só um break, eu não terminei ainda não. O senhor podia só orar agora, nesse momento, por esse pedido especial? Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, então nesse instante, rogar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, que toda a nossa vida serve, ó Deus, ao Senhor, ao Evangelho do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos intencionais, ó Deus, naquilo que nós fazemos, aproveitando, ó Deus, todas as oportunidades, ó Deus, que nós temos no nosso dia a dia, entendendo, ó Deus, que de fato nós somos enviados ao mundo, ó Deus, para propagar o Evangelho do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse entendimento. Nossa oração em nome de Cristo Jesus. Eu tive esta ideia por causa do texto, viu, gente? Porque diz aqui que eles estavam orando e tremeu o lugar onde eles estavam. Vamos orar por isso, vamos orar por um reavivamento, né? Alegria de ver outros sendo salvos. Quantos minutos eu ainda tenho? Já está terminando? Quem? É 5 que termina? 10, tá bom, vai dar. Alegria de ver outros sendo salvos. Gente, é muito bom você ver alguém entender essa alegria, receber essa alegria e ser transbordante de alegria. Veja lá, lembra o bom pastor em Lucas novamente, né? Alegrai-vos comigo, a mulher que achou as 10 dracmas, alegrai-vos comigo, que há júbilo diante dos anjos de Deus. Em Filipenses 4:1 diz, meus irmãos, vocês são minha alegria e minha coroa. Gente, é muito gostoso você ver uma pessoa chegar nesse ponto. E eu vou contar mais um testemunho de papai que acabei de chegar de lá, gente, desculpa, mas é o que eu vivi agora na pele, recentemente. Nós já temos 6 cuidadores que estão frequentando o nosso apartamento lá em Itajubá.
por causa da mamãe, que tem uma auxiliadora 24 horas por dia, e alguém à noite com o papai, porque ele já caiu uma vez às 3 horas da madrugada, e a gente disse, papai, a gente precisa ter alguém com o senhor. Para a gente poder dormir bem, a gente precisa ter alguém vigiando o senhor. Essa moça foi discipulada por papai. Ela pediu para ele explicar mais sobre Deus. As moças que estão indo lá amam ir para lá. Elas dizem, nós sentimos uma paz aqui, é um lar diferente. Porque esse povo vai em tantas casas, né? Eles experimentam tantas, mas tem uma paz aqui, a gente quer isso também. E já temos algumas pessoas que são crentes, mas essa em particular pediu para ele explicar mais, e durante uns 3 meses, ela vem uma noite sim, uma noite não. Ele ensinou a ela, usando o próprio livrinho dele, Deus é Fiel, que tem as aulas de catecúmenos, né? A explicação da palavra de Deus. Todo dia que ela a noite que ela vinha, ele senta com ela e vai estudando na sala. E depois que terminou o estudo do livrinho, ela pediu, o senhor podia estudar de novo esse livrinho comigo? No final da segunda vez, ela disse, eu quero que o senhor me batize. E, gente, tem uma celebração no nosso apartamento. Todos os cuidadores e alguns médicos vieram, enfermeiras, e teve um culto solene lá no apartamento. Papai teve o privilégio de batizar essa cuidadora. Gente, não existe maior alegria do que isso, a gente vê alguém chegando aos pés de Jesus. Também a alegria de ver o crescimento na fé e na salvação, porque nós precisamos crescer, nós precisamos de santificação, nós fomos lembrados que precisamos da santificação, precisamos crescer nessa fé, né? 3 João 1, 3-4 diz, fiquei sobremodo alegre, veja, alegre de novo, pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. No versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Tiago 5,11 diz, temos por felizes os que perseveram firmes, tendo também ouvido da paciência de Jó. Imagine sofrimento, não é? Eu tenho outros textos, mas para encurtar, eu quero só contar uma experiência interessante, que Elias, como pai, fez uma vez, e eu achei muito bonita a maneira como ele lidou com essa situação. A nossa filha mais nova estava fazendo enfermagem, mas não tinha passado numa prova de admissão. Não me lembro, era uma coisa que iria admitir ela em algum outro programa. E ela telefonou chorando. Aí Elias, como pai, disse, minha filha, eu quero que você vá agora, pegue o seu carro, vai lá no Krispy Kreme, que é uma loja de donuts, não sei, donuts, vocês sabem o que eu estou falando, né? E vai comprar uma dúzia de donuts e você vai levar para o seu dormitório e você vai celebrar a soberania de Deus nessa altura da sua vida. É porque Ele tem alguma outra coisa para você. Vai celebrar a soberania de Deus também nesse resultado. E é mesmo, né, irmãos? Tudo está sob o controle do nosso amado soberano. Tudo. Igual uma sobrinha minha que perdeu o primeiro nenê, e a gente telefonou para ela, e com o coração pesado, ela disse, tia, não, está no céu com Deus, nós vamos em frente, Deus vai dar outro. Hoje ela tem 7. Mas a disposição dela, ela disse, não, Deus, isso foi Deus, nós fizemos tudo o que devíamos fazer, coube a Ele levar essa criança
antes que a gente a conhecesse. Vamos em frente. E eu acho que é isso que isso faz parte de crescer nessa alegria da segurança que temos em Cristo. E daí, por último, né, minha gente, é a alegria de ver o nosso Salvador face a face. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha a alegria, gente. E daí o texto que é muito perto do meu coração. E quando a gente passa por dificuldade, eu preciso lembrar dele. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele viu o que estava na frente. Gente, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ver a nossa vida pelos olhos espirituais e as promessas do amado, que é o único que pode nos dar essas alegrias no meio dos sofrimentos, enquanto a gente é peregrino por esse mundo. Vamos em frente, né, irmãos? Né, irmãs?